testemunho que eu tenho a dizer a vocês é sobre primícia. E eu quero dizer para vocês que desde os 12 anos de idade, eu sou dizimista fiel. E aí, Deus tem me suprido em todas as minhas necessidades. E no passar do tempo, eu venho avaliando dia após dia quanto Deus vem fazendo na minha vida. Passado o tempo, veio o pastor Evandro e trouxe para nós uma recomendação sobre primícia, que nós deveríamos ser primiciador. Aí eu peguei, abracei aquela causa e fiquei observando, mas mais uma coisa para nós estar fazendo? Mas Deus tocou no meu íntimo, no meu coração, que eu deveria ser primiciador. Aí eu comecei a primiciar. No passar do tempo, Deus foi modelando em minha vida tantas coisas, tantas bênçãos, tantas maravilhas, que eu nem acreditava. Depois de 4 anos para cá, as coisas só foi fluindo, mas eu nunca deixei de primiciar. Continuei sempre primiciando, como continuei sendo dizimista fiel, eu e minha família, e fomos recebendo os benefícios de Deus. Deus tinha grandes coisas para nós cada vez mais, e por isso eu continuei sendo fiel a Deus nas primícias, nos dízimos, nas ofertas. E quando é agora na festa dos 70 anos, chega o pastor Russell aí e fala para nós sobre primícia. Aí eu vim sem saber de onde eu vinha recebendo tantas bênçãos durante esses 4 anos, e eu não sabia, não entendi ainda por quê. Por que tantas bênçãos, tantas coisas boas acontecendo na minha vida? Aí ele explicou mais um pouco sobre a primícia, o que a primícia faz, o que a primícia constrói na nossa vida. E eu recebi aquela palavra, coloquei no meu coração e fiquei meditando. Meu Deus, como o Senhor é grande e bondoso, como o Senhor é perfeito. Deus foi fazendo, Deus foi me acrescentando. E aí eu comecei a relembrar do que eu tinha plantado lá atrás, do que eu tinha semeado na vista do meu profeta, do meu pastor, né? E aí eu comecei a pensar, é aí que está a resposta, é aí que está os benefícios, que tanto, às vezes, a gente planta assim, sem saber, sem esperar, só para cumprir uma palavra que você ouviu lá atrás, e acabando, Deus te dá a resposta menos quando você espera, menos quando você está esperando. Aí Deus traz para você aquela resposta, Deus traz para a sua família. Gente, eu quero dizer para vocês, primiciar foi uma das melhores coisas que eu tive na minha vida, primiciar para os meus líderes, meus pastores. Eu quero glorificar o nome de Deus. Primeiramente, Deus tem cuidado de mim, e a igreja, que desde quando eu vim para aqui em 2011, os nossos pastores me abençoou, cuidou de mim, me acolheu. E o que eu quero agradecer agora é um pouco desse ano 2024, minha vida. Deus tem abençoado a minha vida, a nossa vida, a nossa família. Uma coisa que eu amo é a célula. Deus tem salvado pessoas na célula, pessoas entregou a vida para Jesus, fez encontro com Deus, batismo e mais união na célula, que é um dos alvos que nós temos escrevido. E nós temos acertado esse alvo. Eu creio que ainda vamos acertar mais coisas esse ano. Eu passei por um momento de tempestade, não assim dentro da minha casa, mas para mim como fosse comigo, com meus filhos. Então um dia eu orei, nessa hora eu orei muito e chorei, joelhei e pedi a Deus para cessar aquele vento forte de uma tempestade. Para mim foi uma tempestade. Então eu senti que as mãos de Deus veio naquele momento. Aí eu fiquei até 1h da madrugada acordada e eu fui dormir depois. Aí quando foi no outro dia, estava tudo bem. Aí eu falei assim, não tem outra coisa a não ser a mão de Deus que deu esse socorro. Esse ano eu não quero 1 centavo do meu 13º, eu vou entregar o 13º, não para pagar, mas para honrar o nome de Deus.
E foi muitas bênçãos na minha vida. Eu tinha vontade de crescer a casa e Deus mostrou a Carilene, porque eles tinham uma casa, tem uma casa no fundo do nosso quintal, que eles moraram 10 anos. Então Deus falou com ela: agora entrega a chave da casa da sua mãe, que ela fica com a casa maior. E hoje, graças a Deus, eu posso escolher pessoas na minha casa, até mesmo para dormir. E os irmãos da igreja que têm me acolhido, é uma bênção. Eu glorifico a Deus pela igreja. Aquele que fala que a igreja Batista Palavra e Poder não acolhe e valoriza a pessoa, é porque não está enxergando a igreja. Porque eu tenho sido acolhido e valorizado pela igreja. É uma igreja que acolhe e valoriza pessoas. E uma coisa que eu recebi esse ano foi, sempre eu pedi a Deus para me ter um próprio negócio assim de venda. E eu vendia pano de prato, uns tempos eu vendia pano de prato, mas para mim mesmo, com o que eu fazia. E passei a vender para os outros, mas eu queria um próprio negócio. E um dia de uma conferência de finanças, eu quase na hora de começar a ministração, quase 3 horas, eu passei mal e fiquei em casa. Quando eu estava dando 7 horas, eu falei com Camila: Camila, isso não é de Deus não. Eu líder de célula, incentivando os liderados para ir para a conferência, eu ficar em casa. Mas eu vou, mesmo que o diabo não quer que eu vou. E cheguei na última ministração, e quando chegou, eu estava falando de finanças, de pessoas que vendiam bolo, fazia pão para vender, e que saiu do país e chegou lá, o que foi fazer aquele talento que tinha, que foi usado fora do Brasil e ganhou muito dinheiro. E quando eu cheguei, aí estava falando de pessoas que ajudam as outras pessoas, abençoa as pessoas. E nisso eu lembrei dos panos de prato. E o que eu queria é vender, ter um próprio negócio, vender coisas para mim mesmo, mas para semear também na vida das pessoas. E quando foi no final, na oração final, o pastor pediu para a gente abrir a mão e orar com a mão aberta. E uma pessoa chegou no meu lado e segurou na minha mão. Aí naquilo que segurou na minha mão, depois saiu e apertou minha mão, eu vi que tinha alguma coisa na minha mão. Aí quando terminei de orar, eu olhei, era dinheiro. E quando foi no domingo, depois do culto, eu falei com o pastor que veio ministrar a palavra da finança. Aí ele falou assim: irmã, isso é um milagre. Isso é um milagre e isso vai multiplicar na vida da senhora. Olha, terça-feira, a senhora conta esse testemunho. Então eu fui contar o testemunho e ele falou: eu vou semear na sua vida. E quem mais vai semear na vida da irmã? Aí um bocado de irmão vieram tudo semear na minha vida. Então eu agradeço a Deus por esse milagre que eu pedi a Deus e recebi orando de mão aberta.